E olha, há cerca de 1.425 imóveis ociosos no centro de São Paulo, isso segundo dados da própria Prefeitura da capital paulista. As unidades têm um potencial de valor geral de vendas, o VGV, de 3 bilhões 900 milhões de reais. Uma das alternativas para aproveitar essa capacidade é o retrofit. Para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse mercado, a gente conversa agora com Pedro Ishimaro, cofundador da Soma Uma. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer falar com você. Prazer falar com você, Vitor, e com toda a audiência aí da CNN. Boa tarde para todo mundo. Muito boa tarde, Pedro. Queria começar exatamente tentando entender essas oportunidades do ponto de vista econômico. A gente sabe, o governo de São Paulo tem essa previsão, de transferência da sede do governo paulista para o centro da cidade, exatamente para fomentar negócios, fomentar o movimento no centro da cidade. Eu queria entender como esses projetos eles dialogam exatamente com essa perspectiva de uma revitalização e queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre como é que esse projeto de retrofit, ele de fato é feito. Boa, vamos lá. Acho que são coisas um pouco separadas, né? A vinda do governo do estado, ele é um processo que de alguma maneira aconteceu no passado com a vinda da prefeitura, lá na década de 90. Quando a gente fala de retrofit, a gente fala de um processo que aproveita a infraestrutura já construída do parque imobiliário, ou seja, edifícios que estão já construídos de relativo grande porte, mas que estão vazios ou subutilizados ou com pouca ocupação em estado de conservação muito baixo. E a ideia do retrofit é aproveitar essas estruturas que já estão lá para levar novos usos. Comércios, escritórios, mas principalmente moradia. Acho que quando a gente fala da região central de São Paulo e da região central, acho que de todas as grandes cidades do Brasil, o diagnóstico passa por esse desequilíbrio, acho que entre os usos. A gente tem lá uma dinâmica de uso da cidade que acontece intensamente durante o dia, o horário comercial, de segunda a sexta-feira, mas no final do dia, aos fins de semana, a gente tem regiões muito vazias, e isso tem muito a ver com a densidade populacional baixa. Então, o processo de retrofit, ele une uma questão urbana, como essa que eu estou descrevendo, mas também uma questão ambiental. Quando a gente fala hoje do mundo, os desafios que a gente enfrenta no mundo hoje, com relação a esse caos climático que a gente vive, todas as indústrias passam por uma revisão de como você se reinventa e como você trabalha o desenvolvimento econômico, urbano e social a partir de técnicas, tecnologias ou ideias que minimizem o impacto ambiental. Então, o retrofit ele fala muito disso também, ou seja, da expansão da oferta imobiliária através de um método, de uma vertente que você tem uma redução muito grande do impacto ambiental na cadeia produtiva como um todo. Pedro, eu acho muito interessante essa discussão acerca dessa revitalização e principalmente dessa tentativa de atrair novos moradores para o centro da cidade, né? Até porque eu conheço bastante o Rio de Janeiro e eu percebo que o centro da cidade do Rio de Janeiro, até por uma limitação física, geográfica, ele continua sendo o centro financeiro da cidade. Aqui em São Paulo a gente acompanhou diversas migrações, de centro financeiro, saindo do centro da cidade, vindo aqui para a Avenida Paulista, se dividindo também para Faria Lima, para a região da Berrini, algo que não aconteceu, por exemplo, no Rio, e você vê uma presença muito maior, inclusive de moradores e escritórios por lá. Eu queria entender exatamente essa dificuldade de agora de se atrair novamente empresas e moradores para o centro da cidade, dada, por exemplo, um cenário que a gente tem, infelizmente, de muitos moradores de rua, muitos usuários de droga, muitas ocorrências de crime. Eu queria entender exatamente esse desafio, tanto do ponto de vista, evidentemente, de projeto, quanto também de perspectivas. O que a gente pode esperar? Boa. Eu acho que assim, os desafios de enfrentamento de problemas sociais, eles existem de uma maneira sistemática pela cidade. A lógica de que isso seja mais visível nas regiões centrais, eu acho que está diretamente ligada a essa questão da moradia, ou seja, de uma cidade que só funciona durante o dia facilita ou permite, ou seja, o endereçamento dessa questão social para essas regiões que ficam razoavelmente desocupadas. Então, quando a gente fala de retrofit, a gente não necessariamente vai falar da resolução de todos os problemas da cidade. Eu acho que a questão social ela precisa sim ser muito bem endereçada dentro das políticas públicas dedicadas, mas
parte do problema é a solução nesse caso. Ou seja, quando a gente fala de uma ideia de levar mais gente para morar, é mais gente circulando em todos os horários do dia, é mais gente demandando serviços e fomentando o desenvolvimento de um comércio local que permeia a utilização da cidade ao longo de mais horários do dia e mais dias da semana, fazendo com que, de alguma maneira, a gente não é uma questão de esconder, mas é uma questão de ocupar espaços, né? Então, você falou do Rio de Janeiro, a Soma Uma tem uma atuação hoje prioritariamente aqui em São Paulo, mas estuda com muito carinho aqui a expansão para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha uma característica um pouco diferente, do ponto de vista legislativo, tinha até uma proibição de você ter moradia na região central, numa ideia de planejamento urbano bem setorizado do século XX, que eu acho que já se desfez, e o Rio de Janeiro hoje desponta como um dos grandes mercados para o retrofit. A gente tem dados aqui, né? Hoje em São Paulo a gente tem aí mais ou menos, acho que 30 projetos já aprovados, mais de 30 projetos aprovados dentro dessa legislação específica que fala sobre requalificação de edifícios antigos, mais de 2.000 unidades. Lá no Rio de Janeiro esses números são quase o dobro já, num intervalo de tempo relativamente curto. Então, eu acho que tem uma mistura aí de um alinhamento de interesses, né? Assim, ou seja, é um interesse público de usar o retrofit como uma política urbana, ou seja, de ajudar e usá-lo como uma ferramenta de transformação de uma região da cidade. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade econômica de desenvolvimento imobiliário, porque quando a gente fala aqui do nosso negócio, da Soma Uma, a gente fala na construção de valor ao longo do tempo, aproveitando essa ociosidade desses ativos hoje, e ela fala de uma possibilidade de desenvolvimento urbano e econômico sustentável. Então, a gente aproveita tanto as estruturas dos prédios, mas principalmente as estruturas urbanas. Os centros são as regiões onde tem mais estação de metrô, onde todos os corredores de ônibus se cruzam, onde geralmente a infraestrutura de serviços públicos, energia, telefone, internet, são mais robustas e bem instaladas e custam, teoricamente, zero para o poder público abrigar ali mais gente morando e usando dessa infraestrutura. Pedro, tem um outro desafio que eu queria levantar com você, que envolve exatamente esse aspecto né, habitacional, um aspecto de uma certa dificuldade do ponto de vista de se revitalizar o centro, que é o nível de endividamento, por exemplo, de grandes empreendimentos, abandono, né, no caso, desses prédios que não tem ali uma função específica. A gente tem esse cenário de deterioração mesmo do patrimônio, muitas vezes inclusive histórico, né? Mas que não tem um interesse econômico muitas vezes por trás do detentor daquele imóvel. Como é que correlaciona-se isso? Existe algum tipo de contato, por exemplo, do setor privado, você como representante da Soma Uma, junto, por exemplo, à prefeitura, para que esses imóveis eles sejam regularizados, essas dívidas sejam pagas, e aí sim o setor privado possa ingressar com um projeto, por exemplo, de revitalização, de retrofit? Sim e não, ou seja, acho que a primeira coisa que vale comentar existem mecanismos na legislação urbana que endereçam esse problema. A gente tem desde o plano diretor de 2014 isso entrando em ação, ou seja, o IPTU progressivo ao longo do tempo pressiona a utilização desses edifícios. E mais recentemente, hoje se debate também a capacidade do poder público realmente fazer intervenção, entendendo isso, de novo, como uma estratégia de política urbana e de desenvolvimento, participar desses processos e forçar uma destinação através aí de desapropriação por asta pública ou outros instrumentos. De qualquer maneira, o que a gente faz aqui como desenvolvedor e como investidor nesse negócio é monitorar, obviamente, esses mecanismos de controle público que existem para identificar se dessa ação resultam aí oportunidades de negócio, mas que são fundamentais para que o processo aconteça. Acho que a gente vê os grandes momentos de transformação, de desenvolvimento do país, da cidade, mas do país como um todo, elas acontecem em momentos de convergência de interesses no bom sentido, né? Ou seja, é um interesse público dessa transformação e aproveitamento da infraestrutura urbana, é o interesse do privado, porque aqui eu acho que a gente fala também de uma oportunidade de negócio. Quando a gente fala do retrofit, né, sempre há uma pergunta que se repete muitas vezes assim, mas por que, né, isso em comparação com você comprar um terreno e construir do zero é mais vantajoso?
Ele é mais vantajoso, principalmente, primeiro porque a gente tem geralmente um ciclo mais curto, então a gente demora menos tempo, já que metade do prédio está ali construído. Ele traz, de novo, um componente de impacto ambiental que em outros tipos de negócio você não tem, ou seja, você nasce com um negócio intrinsecamente sustentável. A gente vê muito isso na indústria da moda, dos produtos de consumo, né? O upcycling, aquilo que tinha um valor antigo é reaproveitado na indústria e volta para o mercado com valor agregado. A ideia do upcycling no mercado imobiliário é exatamente o retrofit, aquilo que existe de alguma maneira e tem um valor reduzido pelo uso ao longo do tempo, ele seria um processo de beneficiamento e isso é recolocado ao mercado com um valor extremamente maior. Então, eu acho que desse ponto de vista aí a gente tem um panorama que favorece o desenvolvimento do retrofit, como tem favorecido. A gente hoje, acho que praticamente todas as capitais do Brasil têm legislações específicas de incentivo a essa ideia de requalificação. Isso está muito concentrado nos centros históricos urbanos dessas cidades e a gente também tem passeado aí por todas essas capitais levando um pouco essa expertise, porque realmente é um tema de interesse no debate nacional. Então, sem dúvida, rapidamente, Pedro, para a gente encerrar, queria entender com uma perspectiva de uma aceleração, por exemplo, do nível de oferta de novos imóveis, novos apartamentos, centros comerciais. A gente sabe que está muito caro, né? O imóvel está muito caro, Selic bastante elevada, é um mercado que é muito prejudicado exatamente por esse cenário macroeconômico que a gente está vendo. A gente tem uma perspectiva de uma diminuição do preço dos aluguéis e também de compra de imóveis, por exemplo, com esse incremento do ponto de vista de oferta? Por definição de mercado, sim, a gente fala, né, ou seja, ao menos de uma diversificação de oportunidades ao longo da cidade. É óbvio, você já falou e todo mundo sabe, não só para a construção civil, mas para a construção civil e para o mercado imobiliário principalmente, a situação de juros desafia muito ou seja, a modelagem de negócio, uma vez que a gente tem um custo de capital elevado. Por outro lado, o mercado imobiliário e o retrofit, eles trazem sempre essa solidez e segurança para esse tipo de investimento. O que eu acho que é relevante falar aí do ponto de vista de financiamento é que cada vez mais a gente tem as estruturas tradicionais de financiamento do mercado imobiliário e da construção civil, olhando também para o retrofit. Então, a gente tem aí hoje a Caixa Econômica Federal, que teve um papel fundamental na expansão da oferta de habitação pelo Brasil como um todo, por outros programas, olhando hoje especificamente para o segmento de retrofit. Nós temos aí uma relação de ajudar a construir a ideia, entender as dificuldades e as expertises necessárias para esse tipo de projeto funcionar com uma segurança jurídica e fiduciária dentro das estruturas de financiamento convencionais, mas esse é um dos fatores que eu acho que deve ajudar não só o mercado imobiliário como um todo, mas especificamente o retrofit, se tornar cada vez mais competitivo. E isso, de alguma maneira, se refletir aí também numa uma variedade maior de oferta para todos os tipos de público e todos os tipos de renda. Que assim seja. A gente conversou aqui com o Pedro Shimaro, cofundador da Soma Uma. Muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Um abraço, boa tarde. Um abração, até mais.